nos semanários Já, 96, o Independente, de 1997 a 2000, e nas revistas Arte Ibérica, entre 97 e 2000 também, artecapital.net, entre 2006 e 2007, e a revista ARC, Revista de Arquitetura e Arte, entre o ano 2000 e 2013. Ora, David Santos traz-nos hoje uma comunicação intitulada Objetualismo, Iconografia e Sociedade de Consumo, uma prática apropriacionista na afirmação da pop art. David, da nossa parte, muito obrigada por teres aceito o convite e passo-te a palavra. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da curadora Sofia Nunes, que organiza estas conferências, e agradecer também ao Museu Berardo, à coleção Museu Berardo. Obviamente que todas estas etapas de reflexão a propósito da exposição No Place Like Home são fundamentais para termos uma relação com a arte contemporânea. E aquilo que eu vos vou ler, de um texto que escrevi sobre este assunto, sobre este tema, no fundo, remete precisamente para essa ideia de que, sem teoria, dificilmente nós podemos ter uma relação com a arte contemporânea. Recorrendo, naturalmente, a algumas das sentenças, digamos assim, que surgiram sobretudo com o Arthur Danto, mas eu acho que há uma constatação, isto é um bocadinho quase que uma resposta também à parte final da conferência do Pedro Lapa, acaba por ser uma constatação, uma evidência, para mim, pelo menos, de que estarmos aqui hoje a discutir, a pensar em conjunto, a conferenciar e a argumentar em torno de arte, é a confirmação de que a teoria acaba por ser fundamental para a nossa relação. Não quer dizer que seja, ou que deva ser, eu não faço esse tipo de juízos, tem que ser, mas é uma constatação. Nunca como hoje houve tantas visitas guiadas, tanto recurso à palavra, para nos envolvermos com a arte. E não me interessa se isso está bem, se está mal, é uma constatação. Aliás, o filme, já me estou a desviar um bocadinho, mas é uma coisa curta, mas o filme do Weizmann sobre o National Gallery acentua, entre outros aspectos, naturalmente, mas acentua, quanto a mim, uma das leituras que para mim se torna muito clara, é a presença do ruído na nossa relação com a arte. Quando digo ruído, é não só o crescente número de pessoas que visitam, espaços onde vamos encontrar obras de arte, supostamente aquelas não deixam margem para dúvidas que estamos perante arte, porque os seus processos de legitimação estão todos eles já consolidados há muito tempo. Mas o que ressalta desse filme é precisamente o número de visitas guiadas, a necessidade que as pessoas têm, quando não têm visitas guiadas por outras pessoas, têm visitas guiadas com os audioguias, não é? E, portanto, a relação com a palavra, a relação com o discurso sobre a arte, ela é válida, obviamente, para toda a arte, seja do Paleolítico até à nossa mais recente contemporaneidade, mas ela instalou-se no espaço dos museus, nos espaços dos centros de arte. E a arte contemporânea ainda mais recorre, ou necessita, em certa medida, recorrer à teoria e às palavras para haver um acesso, para haver uma aproximação. Após a ruptura nominalista que significou o apropriacionismo do ready-made do Champion, a pop art assumiu a apropriação de objetos de cultura de massa e da sociedade de consumo como derradeira hipótese de um realismo na segunda metade do século XX, substituindo a base mimética do realismo tradicional por uma base puramente semiótica. Ao abandonar a observação da natureza, os artistas privilegiavam agora como referência essencial a cultura e os seus modos de expressão, entendidos sobretudo enquanto sistema fabricado de signos que invade e determina a nossa consciência. Por outro lado, essa nova lógica de criatividade artística que apresentava a apropriação, a citação e o simulacro como agentes de inventividade primordiais, acentuava o diálogo e o confronto entre cópia-repetição e original-origem.
Podemos afirmar, porém, que na prática artística o original não significa a pureza que sofre um abuso por parte da cópia, mas, tal como nos lembram Benjamin Buckland e Al Foster, só se afirma verdadeiramente com o auxílio da repetição que a cópia promove, ou seja, beneficia dos efeitos da ação diferida, esse conceito inventado por Freud para definir a origem a partir da sua posteridade. O que a pop art parece de algum modo confirmar é que tudo só existe na exata medida da sua repercussão, isto é, enquanto efeito de repetição, citação e reapropriação ao longo do tempo. Porque é sempre como sentido retroativo que uma imagem, assim como uma ideia ou um valor, se mantêm operantes no contexto de novas circunstâncias, distantes já daquelas que favoreceram o seu primeiro aparecimento. Na verdade, este efeito retroativo possui uma ligação fecunda com a história de uma libertação imagética e operacional na prática artística do pós-guerra. Tudo começa com o extraordinário desenvolvimento da economia norte-americana nos anos 50 e o seu consequente desenvolvimento do imaginário. Imaginário esse traduzido no apogeu da publicidade e no culto das celebridades e dos valores em torno do sucesso social e material. Esse contexto abriu as portas à invasão da iconografia, da sociedade de consumo e da cultura popular no âmbito da chamada arte erudita, no plano das artes visuais, isto é, da pintura, da escultura e do desenho, surgindo assim, pela primeira vez, nas paredes das galerias e protagonizando uma rápida assimilação pelo mercado de arte. Do neo-dada às combine paintings e à pop art, os anos 60 assistem à proliferação da presença objetual na experiência da comunicação artística. Jovens artistas como Robert Rauschenberg, John Cage ou Richard Hamilton, entre muitos outros, naturalmente, recuperam a figura de Marcel Duchamp e ressuscitam o exercício de uma arte com base no objeto ready-made. Finalmente, o real passava a ser legitimado pelo meio artístico e o caos instalava-se de modo definitivo. Aquilo que havia sido com Duchamp um desafio à instituição arte convertia-se agora numa prática comum entre o espanto, a aceitação, a desconfiança, a festa e, finalmente, o mercado. Na cultura desse novo objetualismo, que significava desde logo uma nova manifestação de apropriacionismo e liberdade, a pop art não abdicou, porém, da produção de imagens e da verticalidade bidimensional da sua apresentação. Mas apesar de promover desse modo um contínuo da arte, enquanto representação, expressão ou ilusão do real, a pop art contribuiu igualmente, de modo decisivo, para estreitar ou diminuir as fronteiras entre o que é do domínio da arte e o que é do domínio do real. Também com a disseminação da pop culture e desde a ampliação da ressonância do ready-made, a arte contemporânea pós-minimalista passou a promover, sobretudo, o exercício da apresentação do real. Fosse mais complexo ou perturbador, mais poético ou subtil, mais processual ou efêmero, mas sempre real. No fundo, os anos 60 tornaram evidente uma certa ambiguidade territorial, obrigando-nos a estar atentos à tenue linha de fronteira que as obras de arte estabelecem desde então entre o real e a própria arte. Porque, como nos lembra Arthur Danto, confundir uma obra de arte com um objeto real não é um grande feito, quando a obra de arte é o objeto real com o qual a confundimos. O problema é como evitar tais erros ou corrigi-los depois de cometidos, diz o Danto. Dado que, e conclui ainda o Arthur Danto, referindo-se a Bad, esta famosa obra do Robert Rauschenberg, o que muda nessa equação do real com a apresentação da arte é que, e cito o Danto, a obra de arte é uma cama e não uma ilusão de cama. E é essa presença do real, no lugar da arte, que institui o divórcio entre o público e a arte contemporânea, instaurando um distanciamento aparentemente insuperável. Porém, observamos hoje, paradoxalmente, um crescimento exponencial do público da arte. Esse público é sobretudo constituído pelas pessoas que, entre a rejeição e o risco, escolheram a aventura da experiência e da significação, ousando um processo de iniciação e de conhecimento sobre os paradigmas
que conduziram a arte desde a ilusão de um real aberto pela visualidade da representação pictórica a uma assunção do real traduzida pela experiência artística de uma apresentação, isto é, de um aqui e agora cada vez mais exigente. Ou como afirma Nicolas Bourriaud, a obra de arte contemporânea não se posiciona como um fim, ou melhor, como o fim de um processo criativo, um produto finito a contemplar, mas como um lugar de orientação, um portal, um gerador de atividades. Cada exposição contém o guião de uma outra, cada obra pode ser inserida em diferentes programas e servir múltiplos cenários. Ela não é mais um terminal, mas um momento na infinita cadeia de contribuições. Mas se nesta declaração de Bourriaud percebemos a transformação epistemológica de um contínuo da arte, agora sem objetualidade, formalismo ou estabilidade de significados, marcada pela experiência de vitalidade do efêmero e dos seus sinais etéreos, que alguns insistem em associar a uma ideia de global art revelada sobretudo pela expressão de uma alteridade, isto é, pela presença e circulação no sistema artístico internacional das bienais, trienais, documentas, manifestas, de obras de todas as geografias e de todos os diferentes estratos culturais que habitam o nosso tempo, ela remete igualmente para a consciência de um certo fim da arte, ou melhor, para o fim de uma ideia da arte como representação e objeto. Na verdade, devemos reconhecer que a partir de meados dos anos 80, a conceptualização do fim da arte torna-se central nas discussões sobre a possibilidade de continuarmos ligados a uma história da arte enquanto referência de tipologias, géneros, geografias e épocas. Este tópico tem sido decisivo para autores como Gianni Vattimo, Hans Belting, Donald Cuspid e, de uma forma particular e continuada, para Arthur Danto. Na tese do crítico e filósofo norte-americano, não se tratava de proclamar o esgotamento da criação artística, mas antes, como em parte nas teorias de Adorno e Belting, o final de uma certa história da arte ocidental. Em After the End of Art, de 1997, ele faz a síntese, um pouco na esteira da dialética hegeliana, sobre os caminhos e as idades da arte, que começaram com uma era da imitação, seguida de uma era de ideologia, para se fixar finalmente no desmembramento fragmentário da nossa era pós-histórica, na qual a obra de arte já não enfrenta necessariamente a obsessão da perenidade, do universalismo ou quaisquer constrangimentos estilísticos ou filosóficos, apenas a liberdade da sua fluidez de apresentação declarativa, contextual e momentânea. Por isso, e apesar da identificação de um fim da arte, Danto não afirma a impossibilidade da obra de arte, e menos ainda a sua irrelevância na nossa contemporaneidade. Apenas que as grandes rupturas conceptuais iniciadas nos anos 60, com a pop art, o neo-dada, o minimalismo e todo o conceptualismo pós-minimalista, determinaram uma nova e mais radical situação, na qual, depois de Fountain, de Duchamp, de Bad, de Rauschenberg, ou das Brillo Box, de Warhol, as obras de arte podem parecer, seja o que for, incluindo objetos perfeitamente triviais, isto é, que resultam de uma espécie de exercício mágico e incessante em torno da transfiguração do banal, um dos outros conceitos mais famosos de Danto. Porém, a magia dessa transfiguração diz respeito à teorização, o que passa, ou melhor, que a teorização passa a acompanhar a própria natureza da obra, ou, mais do que acompanhar, a essa teorização parece estar reservada uma função decisiva, pois há uma característica exposta pela produção da arte contemporânea que nos confirma, como dirá Danto, e cito, que os objetos se aproximam do zero, enquanto a teoria sobre eles se aproxima do infinito, de modo que praticamente tudo o que há no final é, sublinhando é, teoria, tendo a arte finalmente vaporizado num deslumbre de puro pensamento sobre si mesma, permanecendo, de certo modo, apenas como objeto da sua própria consciência teórica. Fim de citação. Noutro estudo, Danto clarificou a sua reflexão recorrendo uma vez mais a esta obra emblemática de Andy Warhol, das Brillo Box. Diz ele, em última análise, aquilo que distingue uma caixa de cera Brillo de uma obra de arte que consiste numa, com a intitulação artística, caixa de Brillo, ou Brillo Box, é uma certa teoria da arte. É a teoria que eleva ao mundo da arte e a impede de se reduzir ao objeto real, que é, no sentido do diferente da identificação artística. É claro que
Sem a teoria, é improvável que a vejamos como arte. E, a fim de a vermos como parte do mundo da arte, temos de dominar uma série de teorias da arte. Ora, fim de citação. Esta familiarização com a teoria e a história da arte não apenas é exigida ao observador, ao espectador, ao receptor, como ainda ao próprio artista, que aos poucos se transformou em teórico dos seus trabalhos, traduzindo a sua realização enquanto simultânea reflexão sobre a viabilidade de uma prática que é também uma ideia de arte. E isto vem desde Duchamp até os nossos dias. Esses trabalhos produzem, assim, necessariamente, uma deliberada fusão com o real, que conduz todo o processo de identificação da arte a uma espécie muito particular de filosofia. Nesta situação de total e livre criatividade, de produção de um real, que se confunde com o real, o papel do artista, diz ainda Danto, é filosofar através de meios visuais, usando todos os recursos que lhe pareçam adequados. Esta é, porém, uma declaração de caráter finalista que confirma, de algum modo, o vaticínio de Hegel em A Fenomenologia do Espírito sobre a transformação da arte em filosofia. Se podemos duvidar, e eu duvido, sublinho já, desde logo sobre a dimensão conclusiva e quase absoluta deste destino, entre aspas, da arte, e mais ainda sobre a sua condição irreversível, que é um pouco isso que a tese do Danto tenta plasmar, resta-nos testar a cada oportunidade oferecida pela apresentação do real, enquanto experiência de obra, o seu sentido e significado perante os derradeiros aferidores do seu valor. E a questão do valor, como o Pedro referiu, acaba por ser sempre o lado judicativo da valorização, aquilo que nos impulsiona, seja pela via visual, pela via emocional, pela via dos sentidos ou pela via mais intelectualizada, a continuarmos a relacionar com aquilo que se propõe como arte. E, no fundo, será sempre perante os derradeiros aferidores do seu valor, isto é, todos nós, observadores desarmados pela sua fulgurante passagem nas nossas vidas. No fundo, é esta dimensão de presença daquilo que é designado, que é proposto como arte, que de algum modo nos encanta ainda, e aqui pode haver uma reminiscência, pode haver uma transversalidade, uma espécie de contínuo do tempo, mas ao mesmo tempo é inevitavelmente uma tarefa que hoje, pela responsabilidade que é projetada, sobretudo desde o minimalismo, que é projetada na ação do receptor, que é projetada em todos nós, quando ativamos uma série de aspectos da própria proposta artística, e sem a qual, sem essa ativação, as próprias obras não existem praticamente, eu diria que é nessa dimensão que nós nos mantemos numa relação forte com aquilo que é arte, aquilo que não é arte, e aquilo que leva uma comunidade que, apesar das dificuldades da teorização da arte, é cada vez maior, essa comunidade, que é a comunidade dos interessados em arte. Porque a ideia de público da arte desfez um pouco, digamos assim, no século XX. Há, naturalmente, uma comunidade, pode ser mais ou menor, maior ou menor, mais alargada ou menos alargada, consoante as geografias, do mundo globalizado, mas seguindo o paradigma do Ocidente, em certa medida, há, diria que, essa tendência para nos relacionarmos com o caráter judicativo que permanece de todos os tempos, apesar de termos uma grande dificuldade hoje em dia na relação com as propostas artísticas pela sua dimensão mais conceptual, por um lado, que exige conhecimentos de paradigmas, conhecimentos da história da arte, da teoria da arte, da filosofia, da sociologia, de muitos campos disciplinares que nos ajudam a uma relação com os objetos que nos aparecem à frente. E a pop art, ou em princípio, aquilo que desencadeou todo o processo de uma nova objetualização nos anos 60, do Neo-Dada, com umas novas colagens, umas novas assemblagens, e a pop art na relação também com alguns objetos, apesar da iconografia exposta em gravuras, em pinturas, e haver um diálogo extraordinário entre a baixa cultura e a alta cultura que caracteriza a pop art.
toda a afirmação descomplexada do objetualismo que a pop art nos traz nos anos 60 é a recuperação retroativa de Duchamp. Duchamp, e aqui fazendo um caminho a ponto com a conferência do Pedro Lapa, Duchamp só existe precisamente, e os ready-mades em particular, só existem precisamente porque há um conjunto de artistas de uma geração que teriam idade para serem netos de Duchamp, nos anos 60, realiza a recuperação de Duchamp. E não é por acaso que o Duchamp não tem ready-mades. Quer dizer, tem as boîtes en valise, tem as caixas, tem os apontamentos, tem o grand verre e tem um conjunto de pinturas. Mas os ready-mades não existem, praticamente. Existem alguns que estão com alguns colecionadores, inclusivamente, tanto os Arensberg como alguns amigos do tal núcleo vanguardista de Nova Iorque, que ficaram com algumas peças, mas acho que o Duchamp fez alguns destes ready-mades para oferecer aos amigos. E eram, uma parte das vezes, botados e eram, de algum modo, pensamentos, reflexões para longas conversas pela noite, em jantares ou festas, não propriamente com toda essa intencionalidade, tirando o caso da fonte, que é, de facto, o primeiro, e não é por acaso que é em 17 que surge essa oportunidade, de forçar a reflexão sobre a importância do caráter judicativo e da sua permanência mesmo na sociedade dos artistas independentes, não é por acaso que acontece nessa altura. Acontece nessa altura porque o Duchamp vê aí uma oportunidade de provocar ainda mais. Se antes ele provocava um núcleo de amigos, aqui era o núcleo de amigos que estava instalado na direção dos artistas independentes, da sociedade dos artistas independentes. E, portanto, foi sempre nessa provocação mais intimista, mais familiar e informal que o ready-made fez a sua aproximação ao meio artístico e à instituição arte. E ela, vamos lá ver, a fonte só consegue entrar num processo de legitimação artística quando, em maio de 17, é publicado na Blind Man número 2 a fotografia e o texto. Caso contrário, apesar de algumas aparições da peça, caso contrário, teria ficado no limbo, ou teria ficado, como fez referência, no domínio, eventualmente, de um apontamento, de uma carta, de uma citação e de uma conversa, entre muitas outras coisas que aconteceram nessas noites e nesse grupo de amigos, que não tiveram objetivização, nem tiveram fotografia, nem tiveram processo de conceptualização ou de pensamento que deixasse lastro para vir a ser recuperado, precisamente por essa geração da pop art. A geração que vai fazer a pop art interessa-se, obviamente, pelo cotidiano, pelo já feito, de uma forma muito mais natural, perante as condições e as características da sociedade de consumo. E é nessa medida que recupera uma figura como o Duchamp, que se mantém em Nova Iorque, que é adotado pela cultura norte-americana e que sempre soube jogar com os vários tempos que foi vivendo e, sobretudo, com esse apogeu da sociedade de consumo que representa a loucura dos anos 60 a vários níveis, seja ao nível moral, seja ao nível da vida material, em que há toda uma libertação. Nessa libertação, uma figura como a Duchamp, e inclusive aquilo que ele tinha esquecido, porque os ready-mades que nós hoje podemos ver, seja na exposição que aqui está, seja em todos os museus, são réplicas que o Arthur Schwarz, o seu galerista de Milão, de algum modo sugeriu, obrigou, não sei, não vamos fazer juízos morais sobre o processo, mas de algum modo, quer dizer, o Duchamp aceitou e assinou-os todos, mas foram esses objetos que depois permitiram a consolidação do lugar de Duchamp e da ótica e da importância retroativa, neste caso, mais uma vez, como sempre, do ready-made na prática artística contemporânea, que depois se banalizou e hoje leva a que esse paradigma seja um paradigma absolutamente bem recebido pelos meios artísticos espalhados pelo mundo inteiro, isto é, artistas, agentes culturais, curadores, críticos, dealers, colecionadores, não é? Galeristas, por aí fora. Ninguém questiona verdadeiramente esse paradigma, mas o chamado público, em geral, que isto é muito complexo também de definir de um modo claro, mas um público mais alargado continua a ter muitas dificuldades de relacionamento com este paradigma. E a essa realidade, a pop art acrescentou toda uma libertação festiva. Não foi bem mesmo quando estamos a falar das Willow Box, que é mais uma provocação do Andy Warhol, numa lógica de confundir a baixa cultura com a alta cultura, porque ele não fez apenas com os brilos. As brilos que circulam agora são brilos em madeira, construídas, quer dizer, numa estrutura
que no fundo não é exatamente as caixas Brillo originais. Mas ele fez isso e pôs assim no chão, como aqui esta nas Brillo Box, como fez também com as latas de sopa Campbell e alguns outros exercícios. O Andy Warhol chegou a expor várias vezes conjuntos de latas, para além de as pintar, obviamente, de as reproduzir infinitamente, colocou-as também exatamente como nós podemos vê-las na sociedade de consumo, no supermercado, no hipermercado. E, portanto, essa confusão, que aqui é singular, em certa medida, essa confusão era algo que o Warhol, de quando em vez, procurava fazer. Isto, apesar de ser muito mais conhecido por alguém que reproduziu a sociedade de consumo e a trouxe para a pintura, ou para a gravura, ou para a experiência da convivialidade dos meios artísticos. E essa fronteira é algo que muitas vezes é esquecida na lógica da pop art. Quer dizer, eu não diria que seja a lógica da pop art, porque é mais uma intervenção própria do Warhol do que propriamente da pop art em termos gerais. Mas há exercícios que, no fundo, nos anos 60, recuperam aquilo que o Duchamp teria procurado com a fonte, em particular, e com o seu conceito ready-made, que depois é muito bem gerido ao longo dos tempos e até à morte do Duchamp nos finais dos anos 60, não só pelo próprio Duchamp na fase final da sua vida e do seu processo de reconhecimento pelas novas gerações, como por todos aqueles que, de algum modo, lucraram, a vários níveis, com a afirmação de um Duchamp nos anos 60. Isto parece-me a mim absolutamente genuíno no caso dos artistas que fazem o neo-dada, a pop art, a necessidade de olhar para essa figura como uma figura tutelar, uma figura que foi pioneira no primeiro modernismo, nas primeiras vanguardas, nas chamadas vanguardas históricas, mas, ao mesmo tempo, há outros circuitos mais galerísticos, e o Arthur Schwarz é um caso muito particular, e o próprio Richard Hamilton, quando se lança ao trabalho de fazer um novo vidro, um novo Grand Verre, faz um pouco o replicar do efeito do Duchamp, que toda a década de 60 e depois os anos 70 e 80 vão dar continuidade, ao ponto de estarmos aqui a falar de Duchamp desde manhã e provavelmente continuarmos a falar até ao final do dia e, ainda mais provável, continuarmos mais 100 anos a falar sobre ele. E essa capacidade da gestão dos silêncios nas entrevistas, de deixar sempre aberto ao receptor a capacidade e a responsabilidade da argumentação ou da significação das peças que ele nos deixou, obviamente é o jogo, não é do gato e do rato, mas é o jogo de alguém que percebeu muito cedo que quanto mais calado estiver, mais argumentos surgirão. Obrigado. E agora, naturalmente, passamos à fase das perguntas, não é? Que isto não se transforme num diálogo. Pois não há ninguém que começa. A questão é a seguinte: referiste que sobre as Brillo Box, as Campbell Soups, eu não percebi bem, mas que o Warhol utilizou caixas Brillo Box. Sim. Não. A primeira versão, sim. Não. Isso é muito complicado. Não, chegou a utilizar isso foi latas de sopa. só foram usadas caixas Brillo Box numa exposição no Moderna Musette em 1967 pelo Ponto Zultan, quando fez uma exposição do Andy Warhol e Flugelfon pediu as coisas ao Andy Warhol. Sim, também isto. Mas as caixas Brillo Box, como foram apresentadas eu creio que a primeira foi na Green Gallery, de Nova Iorque, em 64, são em madeira, sim, são pintadas em madeira. Mas há um significado muito específico para isso. Eu nem vou qualificar a história do Ponto Zultan. Não vou falar disso porque a história tem desenvolvimentos muito posteriores e pouco adequados a um diretor de museu. Mas, apesar da maior admiração que tenho pelo Ponto Zultan. Mas a questão é a seguinte: há uma razão para o Andy Warhol pintar as caixas e não as apropriar. As caixas do Andy Warhol são pinturas, não são ready-mades. E há uma razão muito específica para isso. Em toda a obra do Andy Warhol. Na apresentação das Campbell Soups na Ferus Gallery em 62, Los Angeles, são apresentadas
as Campbell Soup pintadas numa prateleira, não como hoje o MoMA apresenta, são apresentadas numa prateleira e a variedade das pinturas é a variedade do catálogo de sabores das Campbell Soups. Há aqui, eu queria só, percebes? A questão acho que é aqui importante refletir sobre isso, que é a recusa de fazer o ready-made e, ao mesmo tempo, uma proximidade vertiginosa, até tangível. Essa proximidade tem que ver com um entendimento novo para a pintura enquadrada dentro de um determinado sistema de produção. Portanto, eu penso que o Andy Warhol se posiciona sempre num lugar que não é propriamente do ready-made. Sim. Mas cita a todos os níveis, pela tangente que tu dizes. Bem, para além de que houve um momento em concreto, seja por usurpação de um diretor de museu e curador. Não acredito, digo-te já que não acredito mesmo que Andy Warhol tivesse um absoluto desconhecimento dessa apresentação nesse contexto. Portanto, e a partir daqui as coisas podemos ir às cartas, que cá estamos nas cartas. Podemos sempre ir aprofundando a investigação, seja de caráter documental, seja testemunhal. Pronto, está bem. Quer dizer, é isso, podemos ficar aqui no... A mim o que me importa é, fundamentalmente, eu pouco julgo ou pouco trabalho sobre as intenções dos artistas, mas sobre os resultados e sobre a sua lógica de apresentação, mesmo quando os ultrapassa. Aliás, nós temos aqui um ready-made invertido, uma fonte invertida, transformada novamente em urinol. Isso é um dado, pode ser uma apropriação excessiva da parte da curadora da exposição e tal coisa. Só tem que ler isso, claro que aí tem que fazer uma diferença bem grande entre aquilo que o Duchamp pretendeu e aquilo que está a ser usado agora numa exposição em concreto em 2018. Não é? Mas o processo de significação e o resultado desse processo na relação com, seja a história da arte, a teoria da arte, a comunidade da arte, o que quisermos chamar, é um processo que ultrapassa em muito as intenções dos artistas. Agora, o que não quer dizer que a gente possa também inverter completamente o projeto artístico que está na base da apresentação assinada por um artista, assumida publicamente por um artista. E, de facto, estas caixas, apesar da sua distribuição, a sua presença no espaço galerístico, no espaço do museu, é precisamente para simular a presença no espaço comercial do hipermercado ou do supermercado. Por isso elas estão no chão. E aqui não tem muito a ver com a questão do minimal, não tem a ver com a questão, nada a ver com a questão do espaço arquitetónico, da galeria, do white cube, da relação com o corpo e a ativação do que o receptor pode fazer dessas peças. Longe disso. Trata-se de iconografia. Trata-se de levar a sociedade de consumo para dentro do mundo da arte. Mas não é por acaso que uma figura como o Arthur Danto, e alguns outros, não foi só o Danto, se debruçaram sobre o aspecto tangencial das Brillo Box com a questão do ready-made. Apesar de não poder ser assumido como ready-made tout court, a verdade é que o próprio ready-made nunca pode ser assumido como ready-made tout court, com exceção da fonte, que foi a única que deliberadamente, foi o único trabalho dito ready-made. E reparem, o termo e a expressão ready-made não é usado por Duchamp nessa altura. Ele é usado, as cartas aparecem muitas vezes, ele escreve à irmã, precisamente a dizer, encontrei aqui, na língua inglesa, precisamente a expressão que não tinha ainda percebido, que tinha a ver com a roda de bicicleta e com o secador de garrafas e alguns outros trabalhos de 13, 14, sobretudo 14 e 15, é porque é em 15, aliás, no início de 15, que ele percebe, já nos Estados Unidos, que o ready-made é a expressão, mas ele não o afirma nem teoricamente, nem publicamente, trata-se, lá está, na intimidade da relação epistolar com a irmã ou com alguns outros amigos, que ele vai fazendo pequenas referências àquilo que está a pensar. Portanto, são exercícios. E, portanto, se nós dizemos que as Brillo Box não são exatamente ready-made, os próprios ready-mades também não são exatamente ready-made, até haver Brillo Boxes. Num certo sentido, há uma tautologia nisto, que é só há ready-mades verdadeiramente quando o Robert Rauschenberg ou o John Cage ou outros pegam no Duchamp e dizem: espera lá, mas você fez isso e o que é que fez às coisas? Umas estão com uns amigos, outras sei lá. Porquê? E este sei lá, eu não sei se ele disse exatamente esta expressão, espero que não me interpretem esse ponto, mas ele, em muitas declarações, tanto a esta nova geração, que reivindicava e reivindicou o Duchamp como pai
de uma nova forma de trabalhar, de relacionar o artista com o cotidiano, com o já feito, no fundo tudo é matéria, tudo é objeto, tudo pode ser usado para a criatividade artística que se apresenta no espaço da galeria ou do museu. A verdade é que a afirmação do Duchamp é uma afirmação retroativa, a posteriori. Até o próprio Duchamp nunca deu muito valor, verdadeiramente. Ele deu valor, mas a um valor que é próprio de alguém da geração dele, que sabe que está num plano de minoria. E ele nunca pretendeu, nunca verdadeiramente, parece-me a mim, por aquilo que já estudei sobre Duchamp, parece-me a mim, que ele nunca terá tido a pretensão de que aquilo que ele estava a fazer de questionamento sobre a instituição de arte tivesse que ser necessariamente confirmado mais dia menos dia. E o que ele faz depois é uma grande gestão, como pessoa absolutamente inteligente, sensível e inteligente, obviamente, e muito apetrechada, numa lógica também de estratégia nos anos 60 em que ele recupera uma paixão que ele teve sempre, que é a paixão do xadrez, e portanto é alguém que percebe que está a jogar de algum modo um jogo que pode não ter checkmate, como muitos jogos de xadrez acabam empatados. Ou seja, parece-me que daquilo que há de evolução, se ele quisesse afirmar, o Duchamp é reconhecido como pintor no pós-cubismo. Ele já é um artista que é reconhecido como um pintor moderno. E, portanto, todo o trabalho mais obscuro, mais... como é que é dizer? Aquele trabalho que ele está a fazer, que é importante sobretudo para o Grand Verre. Aliás, há muitas teses, isso aí já sabemos que há 350 mil teses sobre este assunto. Todo o trabalho que nós hoje chamamos de ready-made, uma boa parte daqueles que se debruçaram durante décadas sobre a avaliação da importância do Duchamp e do ready-made em particular, concluíram que são trabalhos preparatórios para o Grand Verre, ou são trabalhos de reflexão para o Grand Verre, tal como as notas. Não é por acaso que todos esses trabalhos desapareceram. Pode dizer, porque ele não se apegava aos objetos artísticos que produzia. Não, as pinturas foram todas guardadas. O ready-made é que é algo que houve uns tipos muito novos que acharam, Senhor Duchamp, então é isto, aquilo ouvimos falar disto, e ouvimos falar daquilo, aquilo foi crescendo. E ele foi recuperando e percebeu que estava num contexto muito favorável a que essas experiências objetuais pudessem ser recuperadas e legitimadas a partir daí. O que não significa que ele desdenhasse esses projetos. Ele não lhes dava era valor, ele dava-lhes valor poético e valor de comunicação com uma comunidade que entendia aqueles códigos. E essa comunidade era muito restrita. Ele não estava à espera de que houvesse um dia uma aceitação do mundo da arte ou da instituição arte. Apesar de ter sempre consciência de todos aqueles trabalhos são de provocação à instituição arte. Mas daí até à aceitação vai uma grande diferença. Eu às vezes interrogo-me se... Imaginem, pode-se dizer, bom, isso seria sempre impossível de acontecer. Mas imaginem que mesmo no contexto da sociedade de consumo, que os Estados Unidos promovem, que vem depois para... Obviamente o plano Marshall é ninguém dá nada a ninguém, e portanto o American Way of Life foi adotado por todo o mundo, em certa medida, e a começar pela Europa. Mas se não acontece esse boom de quê? De materialismo, de objetualismo, de sede de uma sociedade muito materialista e consumista, se a ideia de objetos assinados ou declarados, isto é, arte, pudesse, e feitos industrialmente ou produzidos para serem comercializados e apenas, de um modo muito restrito e diminuto, transformados por um artista, se nesse contexto os artistas que fizeram a pop art não tivessem reivindicado o Duchamp, às vezes interrogo-me se hoje estaríamos no paradigma do já feito e de usar tudo. Porque o John Cage, no fundo, usou o silêncio, ou usou, tal como muitos outros vanguardistas da música contemporânea e da música experimental, usaram todos os sons, todos os ruídos das cidades, todos os ruídos da natureza. E, portanto, usar o tudo, usar o que já está feito, usar o que está disponível, é um conceito que surge nesse contexto. E é por isso que o Duchamp e a prática do ready-made é recuperada ao ponto de se transformar num paradigma. Num paradigma que, não quer dizer que não houvesse, já falámos aqui, o Pedro falou muito bem, não é coisa que o Duchamp tenha inventado. Desde o papier-collé, desde as colagens e de alguns outros processos, e até coisas que vêm, até há pequenos exemplos, muitas vezes
mal está sempre num plano mais intimista ou informal, de artistas que no Renascimento chegaram a brincar com acoplar coisas às telas. Quer dizer, não era uma coisa para ser, obviamente, afirmada perante um encomendador, como a Igreja ou a aristocracia ou mais tarde a burguesia. Porque aí sim, as convenções trabalhavam muito mais e obrigavam a que, ou estás dentro da convenção, ou isso não me interessa. E, portanto, se há uma lógica de mercado de ter que trabalhar e ter um lucro daquele trabalho que faço, seja como artesão, mais tarde como artista, a verdade é que eu tenho que trabalhar para a convenção. O paradigma romântico é que vem alterar radicalmente este processo, em que o artista passa a acreditar que pode furar esse sistema de uma receptividade e de uma convencionalidade nessa recepção e nessa aceitação da produção artística. Agora, a pop art e aqueles que o protagonizaram foram, digamos, eu não diria desenterrar, mas foram ressuscitar, primeiro, o ready-made e depois procuram a figura concreta para dizer, então, mas como é que eles conheciam? Não, porque se falava. A questão é que isso, no plano, e que para muitos criadores isso tem muita importância, para muitos artistas, que é, desde o disco diz, as coisas ficam mitificadas precisamente por serem desconhecidas. O invisível é sempre mais interessante do que o visível. E, portanto, o Duchamp, por exemplo, um tipo que trabalhou essas questões sempre no plano da amizade e de um grupo muito restrito, pessoas que podiam dialogar com ele, isso deixou um lastro na sociedade norte-americana e, sobretudo, em Nova Iorque, deixou um lastro que interessou a muita gente, mais tarde. E isso desencadeou o processo de aproximação. E o Duchamp depois jogou muito bem esse jogo, jogou muito bem a sua recuperação, curiosamente, não como pintor, mas sim como autor do ready-made. No início da sua comunicação e do vosso diálogo, a propósito de se as caixas de brilho são verdadeiras ou se são falsas, fez-me lembrar um episódio que eu tive na minha vida, quando, há umas décadas atrás, comprei uma lata de sopa Campbell's e uma caixa de brilho no supermercado. As coisas E vieram para Portugal, vieram para Lisboa, e passados 20 anos eu fui ao armário onde estavam, e uma estava a derramar molho de sopa e a outra estava decomposta. Eu penso que há aí uma curiosa diferenciação entre o trabalho dos ready-made de Marcel Duchamp, em que era um objeto do cotidiano stricto sensu, enquanto aqui estamos a falar de embalagens. E a apropriação que se faz numa época de grande consumo, nos anos 60, é completamente diferente no meu ponto de vista, e gostava de ouvir alguma das vossas opiniões sobre esse assunto. Sim, claro, há um lado perene. Quer dizer, os artistas, apesar de terem trabalhado nesses anos o paradigma do efêmero, a importância da experiência informal, processual, que vai dar uma arte que tem um certo tempo, mas que, enquanto objeto, vai desaparecer. Apesar disso, e no caso dos artistas da pop, há uma grande necessidade de perenidade, de fazer algo que permaneça. Mesmo que a referência deles, a inspiração deles, seja uma sociedade de transformação constante, de imagens que se engolem umas às outras, que são substituídas sistematicamente. Não é por acaso que a materialidade das Brillo Box que estão nos museus é uma materialidade que lhes permite a conservação e a presença, décadas e décadas, no espaço museológico. Acontece é que, independentemente dessa materialidade que lhe dá perenidade, que lhe dá futuro, que lhe dá presença, e uma caixa Brillo Box não se aguentaria muito tempo, a tangente que faz com a citação direta do próprio objeto resulta quase no mesmo, que é isso que leva o Danto a fazer a tese que fez. Que tem a ver, isso, por muito que esteja errado desde o início, eu também concordo. Acho que o princípio do qual parte o Danto é um princípio que está, digamos assim, armadilhado desde o início. Seja por essa relação de que isto não são exatamente não é a apropriação das caixas Brillo, é uma simulação objetual, mas quando tem a mesma medida, quando tem a mesma iconografia, a mesma medida do símbolo, tudo é uma cópia, neste caso aqui, de um realismo objetual tremendo, quando é colocado na mesma posição das caixas que podem ser compradas, o observador, o visitante da exposição onde estas obras se apresentam,
tem tendência para fazer a reflexão e fazer a recepção como se estivesse perante um objeto ready-made, mesmo que não o seja. Porque se ele quisesse apenas fazer a citação iconográfica destes objetos, então ele tinha feito o que fez com muitos outros, pintá-los. Levava-os para a verticalidade da tela. No caso, a experiência é para confundir. Até que ponto é que nós estamos aqui, e aqui é na coleção Berardo, não estamos perante uma espécie de comentário se o espaço da arte não é fundamentalmente um hipermercado, a partir dos anos 60 e 70. Ou seja, porquê? Porque eles conseguiram uma coisa muito interessante para eles, e acho que também para a história da arte e para a teoria da arte também, que foi trazer a baixa cultura para o mercado de arte ao mais alto nível e com valores inflacionados de uma forma absolutamente insuspeitos uma década antes. Porquê? Porque eles perceberam também, de algum modo, que a sociedade de consumo tudo consome e que o próprio museu, ou centro de arte, é um veículo de transformação e de legitimação de qualquer coisa, de qualquer produto artístico que possa confundir-se também com um produto comercial, e tudo isso é transformado não como produto comercial tout court, mas como um produto de arte. Por isso é que umas caixas Brillo Box, que têm a mesma dimensão das caixas originais, embora tenham outra perenidade, possam ser vendidas com valores astronómicos por comparação com a caixa que você comprou. Só mais uma pequena adenda. Eu acho que estamos a esticar a corda. Eu vi o filme Quadrado, se viu. Sim. Há um momento em que o jornalista pergunta o que é arte e o diretor do museu diz: a sua mala, posta neste museu, é uma obra de arte. Daí que estamos a esticar, estamos a prolongar, depois de todos estes últimos 100 anos, estamos ainda a prolongar e esticar mais longe, a levar mais longe, ou pelo menos conceptualmente. Estamos sempre a esticar. Esse é o exercício desde o século XIX, desde o romantismo, basicamente, quando se começa a contrariar as normas académicas de produção e de recepção. Pronto. Agora, continua-se a esticar, e esse filme, curiosamente, há uma cena que me parece mais forte desse ponto de vista do esticar, que é a performance, independentemente do valor do filme em concreto, que é algo que está sempre presente no meio artístico. Ou seja, é supostamente um meio artístico, seja numa inauguração ou numa conferência, como estamos agora aqui, seja numa performance, a partir do meio artístico que admite praticamente tudo. Haverá, eventualmente, alguns princípios que se mantêm para algumas pessoas, acredito que para algumas, mesmo assim, isso poderia ser aceito, que era a questão da morte performativa ou performada no espaço da arte. E aqui, obviamente, cada um terá as suas balizas, os seus termos de limite, os seus critérios. Mas esse filme faz referência naquela performance que vai esticando a corda, não é? E que vai esticando a corda até o momento em que alguém se levanta para agir. E, no entanto, nós acabamos sempre, ou pelo menos não digo todos nós, mas se calhar algumas pessoas, porque não fica claro, mesmo nessa cena do filme, não fica claro até que ponto até porque nós estamos a assistir a uma performance, não é? Neste caso para a câmara. Mas não fica claro, vá lá, esquecendo esse véu fundamental que é o filme, a montagem de um filme e o seu objetivo concreto, passar uma mensagem, não fica claro, mesmo aceitando uma narrativa em que nós entramos, não fica claro se aquelas reações não seriam reações programadas, se serão menos espontâneas perante. Não ficou claro. E essa margem de dúvida é uma margem que faz parte do esticar a corda ainda. De qualquer modo, eu penso que todos nós, sejam diretores de museus, aliás, há um outro caso, a Débora Robertis, quando faz uma performance sobre a origem do mundo, do Courbet, em que apresenta a sua vagina numa situação performativa, obviamente não admitida nem não programada pelo Museu d'Orsay. E tem uns amigos, obviamente, que estão a filmar aquilo e a pôr imediatamente nas redes sociais, e tudo isso causou perturbação do quê? De uma lei, como acontece em todos os países, penso eu, sobretudo daqueles que se baseiam no direito, em que as pessoas não podem andar nuas na rua, no espaço público. E, portanto, obviamente que esse é um outro esticar de corda, que é a questão da representação do Courbet, que durante praticamente 100 anos, por aí,
ou mais. Foi uma peça que só foi vista num contexto informal e íntimo. O próprio Lacan, que foi o último dono da peça, o último proprietário da peça, antes dela ir para o Museu d'Orsay, também só mostrava aos amigos em certas ocasiões. E ela tem esse histórico, sim, com a tal cena da cortina, não é? Todo esse histórico é um histórico de esticar a corda. Mas reparem, há aqui um efeito muito interessante sobre quando você traz aqui à nossa discussão a questão do esticar a corda, que é todo o século XIX e XX, em certa medida. É curioso como, em relação à representação do sexo tão explícito, como aquela imagem que o Courbet pintou sob uma encomenda de não sei se era um sultão, mas era um tipo turco, um tipo muito rico turco, mas não lembro exatamente. Essa peça foi sempre para fazer o efeito, precisamente, das gravuras erótico-pornográficas, em certa medida, embora não haja pornografia, mas há um erotismo muito forte, muito declarativo e muito realista, que foi isso que também estou ao Courbet, foi deixar uma obra realista com aquela capacidade de comunicação, mas ele sabia, obviamente, que não estava em condições de entrar no sistema judicativo, no sistema de aceitação da arte, as convenções não permitiriam, e é curioso que só nos anos 90, na abertura do Museu d'Orsay, é que aquela peça é verdadeiramente exposta ao público. Passaram 100 anos. E ainda assim, há declarações para que naquela sala a pessoa vai encontrar uma peça com aquelas características. Porquê? Porque, naturalmente, em termos, por exemplo, de uma criança, pode não estar preparada para, e os pais têm que perceber se querem levar uma criança que pode visitar todo o resto do museu, porque não é exatamente um nu no sentido artístico. Quer dizer, é também, mas não é só isso. E o que a Débora de Roberto estica a corda mais é, ok, a representação do sexo feminino naquele realismo tão explícito, por se tratar de uma pintura, nós já temos toda a gente a olhar para aquela peça. Já vamos a um museu, como o Museu d'Orsay, e observamos. Sejamos nós, mais velhos, mais novos, gente mais preparada ou impreparada, não fica praticamente em pânico perante aquilo, mas ficaria 60 anos ou 80 anos antes. No entanto, a apresentação do real, que é a própria vagina da Débora de Robertis, a performer, isso já não estamos preparados. O questionamento que é colocado pode parecer assim um pouco gratuito, a experiência daquela performance. Eu acho que, independentemente de poder haver, obviamente, podemos valorizar ou desvalorizar, consoante vemos ali um bocadinho de oportunismo, de uma ligação a uma peça histórica que, pelo lado performativo dela abrir as pernas e mostrar a sua vagina ao público, está a ver a representação de uma vagina, pode ter um caráter oportunista. Sim, isso dá para muitas discussões. Mas há outras dimensões nessa relação de esticar a corda que são fundamentais e que têm a ver com aquilo que eu aqui disse, que é a apresentação do real versus a representação do real. Da representação passamos para a apresentação, independentemente da pop-art ser, sobretudo, um movimento, ou mais que um movimento, uma experiência e uma época em que se regressa alegremente, festivamente e para o mercado para um domínio da representação, vivendo paralelamente àquilo que é a linha de desenvolvimento que o minimalismo e o pós-minimalismo, mais politizado, mais ligado ao efêmero, vai traduzir como experiência fundamental também para a nossa contemporaneidade. Mas o esticar da corda mantém-se e vai manter-se até, naturalmente, as pessoas... E vão fazendo, quer dizer, quando digo as pessoas, as comunidades, as sociedades, os países, seja como for, vão estabelecendo os seus critérios ou vão dizendo de quando em vez, em certas circunstâncias, o que aceitam e o que não aceitam. Ainda há pouco tempo, em São Paulo, as posições mais politizadas sobre a autoridade, sobre LGBT, por aí fora, foram, quer dizer, desencadearam processos de conflito, de manifestações pró e contra, como manifestações de caráter político muito concreto. E, portanto, as sociedades organizam-se, os grupos organizam, as pessoas organizam-se para dizer o que aceitam e o que não aceitam. Podemos viver momentos de retrocesso, depois de conquistadas uma série de liberdades, é verdade, mas isso faz parte também de um sistema que é muito mais complexo e transversal às questões morais, políticas, que não passam apenas pela produção artística. Tudo está relacionado com tudo, naturalmente, e isso requer sempre um juízo constante e uma reavaliação constante, seja da história da arte, seja da produção contemporânea que se apresenta nos espaços ditos de arte.